Olá, boa vida. Obrigado a vocês que viram esse vídeo aí. Se quiserem, passa aí para os outros que se for bom para você, manda em frente. É importante ouvir e escutar para tirar suas conclusões. Obrigado por estarem aí. Olá, amigos, estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao nosso trabalho com o tema Criar filhos e cuidar dos pais, uma tarefa espiritual. Nesse segundo momento, nós vamos falar sobre responsabilidade espiritual sobre cuidar dos pais na vida idosa. Irmão, você poderia nos explicar um pouco, falar um pouco sobre qual é a nossa responsabilidade no cuidado dos nossos genitores e dos idosos da humanidade? Eh, eu diria que não é cuidar dos genitores, Sim, né, sim, sim. mas cuidar de todos, aqueles que estão na chamada terceira idade. Tem muitos aí também que cuidam da alimentação, faz exercício, está sempre de bem com a vida, pelo menos mentindo muito, mas disfarçando aí que está bem com a vida, não é? Então o idoso, chamado idoso aí, ele precisa do apoio daqueles que estão vindo, que vocês têm uma facilidade de esquecer, né, e de não pensar que você vai ser o velho de amanhã. Como existe a lei de causa e efeito, aí você vai ver quando chegar na idade. É isso, irmão. A gente acha que a velhice é o final de tudo, né? Mas também pode ser o início de uma transformação de consciência, né? É o final da encarnação. Você poderia explicar sobre essa importância de atividades, dessa busca do autoconhecimento, aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social, terapias e cuidados nessa fase da vida? Que importância isso tem? Os cuidados com a vida é em toda a idade, a vida física, né? É em toda a idade, desde o momento da concepção até o desfecho final. E a vida ela é regida por ciclo, principalmente quando está na matéria e tem, né, tem esses ciclos que vai obrigando vocês a entender o processo. Ela tem a infância, depois vai, né, uma infância a mais, o adolescente, e aí vai até chegar na velhice, aquela velhice física, mas o espírito não. O problema é esse, que tem um monte de terapias aí. Ah, terapia da dança, terapia do mergulho, eu não sei o que lá, mas não fala na terapia espiritual, uma meditação, um silêncio interior. Então vai levando os miseráveis dos velhinhos para essa, como é que chama? Euforia, né? Essa euforia. Então desencarna vazio, porque ele está lá dançando, fazendo tudo quanto é miséria e tá bem no inferno, porque quando desencarna, vai fazer o que com aquelas terapias todas? Nada. Então precisa sim, vai fazer isso, vai fazer aquilo, tá tudo bem. Mas e o espírito? Aquela coisa do silêncio interior de forma consciente, da meditação. Não. Então essas terapias aí também, sem essa visão do ser espiritual, que ele está fechando o ciclo, ele não está morrendo, ele não está caminhando para a morte, ele está caminhando para o fechamento de um ciclo, para a abertura de outro. Então, tudo que ele viver de forma consciente que é bom para ele, vai servir também para depois desse evento final. É passageiro, né, irmão? Por exemplo, a gente ouve muito falar assim: "Fulano já tá velho, fulana já tá velha, não mudou até hoje, agora que não vai mudar". Vale a pena a gente investir no autoconhecimento na velhice, justamente por isso que você falou agora, na busca da expansão espiritual para as próximas experiências que vamos enfrentar, não é isso? É o que seria o autoconhecimento, não é? É como nós estamos falando disso, aprender a lidar consigo mesmo e entrar nas profundezas do seu ser, para que você comece a dialogar consigo mesmo. Vocês conversam demais com os outros, conversa demais com o mundo fora, mas tem medo de conversar com o mundo interno. Esse é o problema de vocês. Esse atraso na evolução é o medo de si mesmo. Quantas vezes você tem uma reação que você fala: "Eu não acredito que eu tive coragem de fazer isto". Mas é, porque você não se conhece e fica vivendo na periferia do seu ser. Você não entende. Para você que está na matéria, cada segundo, cada momento, cada experiência é valiosíssima para todo o seu processo de evolução que vai seguir, não tem aonde você fugir. Então precisa ter esse entendimento de aproveitar, buscar o autoconhecimento, buscar conhecer todas as coisas. Mas nessa idade, você está falando em idade? Falando idade infinita, você está entendendo? Então, tudo que você puder acrescentar de conhecimento, desde que você não se aprisione deles, não se condicione a eles, que você
Entenda que aquilo é importante para o seu desenvolvimento e também o desenvolvimento pessoal para ter um desenvolvimento melhor interpessoal. É só isso que deve fazer, busca do conhecimento. Muitas pesquisas apontam e mostram a questão do alto índice de abandono nessa fase da vida, né, da velhice. Essas pesquisas elas falam de alguns fatores que provocam o abandono do pai, da mãe, do idoso. Um é falta de condições econômicas da família para cuidar do idoso, dificuldades em lidar com cuidados especiais que alguns idosos precisam nessa fase da vida, perda dos vínculos em decorrência da vida que a pessoa levou e falta de interesse mesmo da família em cuidar de idosos. Você poderia falar sobre esses Nós vamos falar um motivos, por um, irmão? tá bem? Tá, Eu já começo discordando do primeiro, sim. porque a maior parte dos abandonados estão na classe média alta. Os idosos abandonados, o que vocês dizem para, vou colocar numa casa de repouso, colocar na casa de repouso. Isso não existe para quem tem uma família, não é que considera uma família. Cuidar, cuidar, não transfira a responsabilidade para outro, não é? Lógico que você precisa organizar sua vida, que você tem um cuidador dentro de casa que vai te ajudar, contribuir, porque você tem que trabalhar, tem que reger sua vida também. Mas abandonar, jogar lá no... Quem faz mais isso são os ricos. Entendeu? Quem mais faz isso são os ricos. Os pobres morrem lá, miseráveis, lá chorando na beira da cama, que nem colchão tem ali, chorando, minha mãe não vai não, cuidando ali, limpando aquela sujeira toda para a mãe e para o pai não morrer, entendeu? Então não tem nada a ver essa primeira aí. Falta A de maior parte condições. dos idosos abandonados estão nas classes médias e altas. A outra é, irmão, dificuldade em lidar com idosos que necessitam de cuidados muito específicos, em decorrência da perda de capacidade funcional, de saúde, precisa para carregar, e a questão toda de saúde, debilidade que o idoso fica. Isso é uma das causas de abandono. É porque vocês falam preparar para a velhice, você já pensa logo no dinheiro. Pensa logo em ter uma vida boa na velhice, o quê? Ter. Mas não pensa em ter uma boa velhice na convivência, em tratar os outros bem, os filhos, a esposa, o esposo, os parentes, os vizinhos, os amigos, tratar todo mundo bem. Vocês vivem numa vida infernal e depois também quer ter uma velhice, todo mundo ali te paparicando, cuidando de você, não é? Então, você já arrasta aquelas marcas dentro de você que repulsa também aqueles que estão despreparados, cria uma repulsa para eles. Então, nesse caso aí, não é só quem cuida, mas quem está sendo cuidado, que são rebeldes, não se prepararam para uma velhice saudável, para trabalhar a paciência, a aceitação, e fica revoltado porque está naquela limitação que o corpo está impondo a ele. Entendeu? Ele não se vê como espírito, ele se vê como uma matéria que está apodrecendo, aí é pau de lá e pau de cá. Esse é o terceiro motivo, irmão. Perda dos vínculos familiares em decorrência da vida que a pessoa levou, essas escolhas que a pessoa fez durante a vida e chega no final da vida, né? É porque vocês não percebem, mas a maior parte da vida vocês vivem egoisticamente. E cria seus filhos também assim. Eles crescem e vão ter a vida deles. Se você não tem paciência com seu filho que está crescendo, ele vai ter com você quando está na velhice. Então, cria-se uma estrutura de repulsão, tá entendendo? É isso que dificulta, não é? É responsabilidade dos filhos, não, dos pais também, da criação, de mostrar os caminhos de cuidar dos outros. Não é? Vamos ali cuidar, vamos levar um alimento, vamos ali limpar uma ferida. Vocês não fazem isso. Então, quando chega na idade, os filhos estão muito preocupados, sabe, com a vida lá fora, do ter. As consequências estão todas aí. Aí, quando você leva isso para dentro de casa, a família vai criando esse ambiente de exclusão. Meu pai que eu amo, mas ele lá, minha mãe que, sabe, além dessa ocupação, né, que vocês têm lá fora, porque a vida requer isso hoje, na dinâmica da vida, do sistema que está cobrando cada vez mais de vocês, vocês perdem aquele sentido dos limites e você se torna escravo lá e acaba fazendo o quê? Com quem você precisa cuidar? Não só na relação com o idoso. Quantos casais se separam porque não cuidam um do outro? Quantos filhos se perdem na vida porque os pais não cuidam, pensa que é só da comida, da escola, não é educação não. Porque educação é integral, do ser integral. Então só pensa nisso, pagar a escola, dar comida e pronto. Então a sociedade que vocês produzem que vai gerar isso. Então essa dificuldade de cuidar
uns dos outros, não é de cuidar dos idosos. Vocês têm dificuldade de cuidar um do outro, sabe? De parar um momento aqui, vamos conversar, vamos, né, trocar. Sabe, vocês não trocam, vivem no egoísmo. Irmão, qual é o papel da família nesse processo de acompanhamento dos seus entes, né, que vão ficando mais velhos? Qual é o propósito do laço de sangue nesse contexto? O propósito do laço de sangue é reaproximar os inimigos, né? Quanto mais próximo, não é, tem dificuldade, então ali eles criam esse ambiente, né, que vai gerar uma ambiência que vai fortalecer esse embate, que na realidade é uma encarnação hoje entre membros da família chamada aí, é embate o tempo todo, né? Já o filho que nasce, logo ele tem que tomar um tapaço para chorar. Primeira coisa que o ser, quando nasce, é aprender a chorar, entendeu? Então, é essa coisa que vocês vivem de comprometimentos antes que traz para hoje, né? Então, a família está nesse compromisso de reatar, cumprir as metas, de resgatar uns com os outros. É para isso que existe. Quanto mais estreitos os laços, maiores são os compromissos. Os filhos são responsáveis pelos atos dos pais e por tudo o que acontece a eles na velhice? Se sim, qual é o momento da vida que devemos nos responsabilizar por estes atos? É a mesma coisa, nós vamos entender que nós temos que ter responsabilidade com todo mundo e principalmente com aqueles que estão precisando mais. Se é a criança, no momento que a criança nasceu, está precisando, vamos ter mais cuidado com ela, mas vamos dar a oportunidade para ela caminhar, para elas cair e levantar. O idoso é a mesma coisa. Vamos cuidar, eles precisam de cuidado, então os filhos têm que cuidar dos pais. E em relação, irmão, às atitudes dos pais e mães na velhice. Por exemplo, recentemente a gente teve um caso de um senhor idoso que andava armado, já com 90 e poucos anos, e atirou numa pessoa na rua. Então, os filhos desse senhor, ele tem responsabilidade frente a esse ato de homicídio, no caso? É parte também, dentro da legislação de vocês, uma coisa boa, responsabilizar aquilo para não deixar uma arma na mão de um idoso, não deixar um carro numa pessoa que tem problemas, dificuldades de raciocínio, né? Então, que se torna uma arma um carro também. Mesmo Então, quando a pessoa não tem abertura, não quer, não deixa? O não, mas idoso, que eu falo. teimosia, Sim, sim. se a pessoa tem a limitação, seja ela em qual idade for, seja uma criança, você tem que buscar os meios que vai limitar ela a utilizar uma arma. Não é, não pode ser deixar também à vontade, Porque às assim, vezes a que pessoa nem sabe, os filhos nem elas sabem, né? mas não é assim então, mas também ela não vai ser responsabilizada espiritualmente totalmente, ela vai ser corresponsável, né. Você tinha que tomar cuidado com seu pai para não ficar subindo uma escada, e ele é teimoso, quer subir a escada, você coloca um portão e não deixa ele subir a escada. Irmão, nós trabalhamos a vida inteira, né? A gente preocupado em ter, como você falou aí, ter uma forma de aposentadoria, com a renda para quando a gente estiver mais velho e não ter mais condição física de trabalhar. Essa preocupação mesmo que temos durante a vida, vale a pena? Ela é prudente ou não vale de nada? Isso é pura besteira, é perda de tempo. Você fica preocupado com a velhice, daqui a pouco você Nem tropeça chega ali e lá, cai nem, né. nem chega na velhice. Não, não tem. A melhor ocupação que você tem que ter com a velhice é viver o hoje, o melhor que puder, cuidando do seu corpo, cuidando de você integralmente, fazendo tudo aquilo que nós falamos, né? Fazer as coisas que te fazem bem, aprender a cuidar de você, dialogando consigo mesmo. Agora, ficar preocupado com o futuro na velhice, você já está velho e está morrendo. Não tem sentido. E é isso que faz vocês se apegarem. Quando vocês se apegam a esse conceito de que tenho que chegar na velhice, tem que ter uma casa para morar boa, tem que ter um carro, tem que ter isso, Para não tem me que ter uma outra. preocupar mais. É, entendeu? Ah, que nem aquele, eu quero trabalhar, quero dar tudo para o filho. Aí o filho vai crescendo, ele vou dar tudo para o meu, dando tudo, mas não dá atenção, não dá cuidado. Depois ele não tem nada. Irmão, assim como a infância, o envelhecimento também é um direito garantido em lei, né? Na lei dos homens. Mesmo com essas leis de proteção ao idoso, a gente também ainda percebe que o idoso é alvo de descaso, de violência, de negligência, de abandono, de discriminação. Qual é o papel do poder público, mais uma vez, e de toda a sociedade frente a esse envelhecimento da população? Eu vou dizer a você, você falou em golpe, né? Sim, falei aqui que eu me Não lembrei. existe vítima nesse É mundo, verdade. a não ser dos seus próprios erros, Sim. né. Então, não é aqui para proteger os bandidos não, mas tudo está dentro de um contexto de cumplicidade.
cumplicidade energética. Gravou isso aí? Sim, gravei. Então pronto, não existe o velho. O corpo é uma coisa, o espírito ele está renascendo a cada momento que ele aproveita a sua manifestação, seja no corpo ou fora do corpo. Então, o que envelhece ao tempo, o corpo, isso é o de menos, porque a velhice ela está na mente do ser. Se ele se vê velho, se achar velho, impossibilitado, pode ter certeza que o corpo dele vai, olha, despencar. Mas se ele se vê bem e quer lutar para que ele esteja bem, que rejuvenesce, que mantém uma longevidade de acordo com aquilo que ele quer, todos envelhecem à volta dele e ele continua. É isso que vocês precisam entender. Então a sociedade, ela é o velho, é a escória da sociedade. Isso acontece dentro dos lares. O velho só serve para consumir remédio e plano de saúde. Quem mantém essa estrutura hoje, dessa conversa que aumentou, né, agora a Expectativa de vida. expectativa de vida, aumentou sim, porque vive a poder de remédio. Então, você pergunta um idoso aí, o meu médico do coração, o meu médico do olho, e aí vocês ficam tudo presos nisso. Como é que você está vivendo? Você não está vivendo, está sobrevivendo. Então não preparou, a sociedade cobrou tanto daquele que estava numa idade né, que pudesse ter um equilíbrio, cobrou tanto dele que ele esqueceu dele, esqueceu de cuidar. E pelo contrário, por essa tensão, esse estresse, ele acaba jogando no vício. Mas não é no vício das drogas, não droguei. Você pode se drogar de qualquer forma. Eu não penso que a droga é aquela que são as drogas químicas, não. A droga do trabalho quando é demais, a droga de tudo que o sistema vai oferecendo e você não percebe e fica viciado. E você acaba esquecendo de você. Aí você envelhece, fica aquele trapo, aquele mulão e a sociedade fala, esse aí, vamos lá, para consumir remédio, já demos o veneno para ele, agora ele vai ter que comprar o remédio. Irmão, as desigualdades sociais, né? Já falamos, vamos falar de novo, que também está contexto na questão da velhice. Você falou das famílias de alto poder aquisitivo, né? Quem tem um poder aquisitivo melhor pode permitir algumas melhores condições materiais, né? De tratamento, acesso à saúde e outros para os seus idosos. Mas, de outro lado, a gente tem idosos que não tem nada também. Vive numa situação insalubre, não tem nem roupa para vestir, não tem acesso à saúde. O que é que a gente pode fazer para que o envelhecimento seja saudável e digno para todos, se é que isso é possível? Se tivesse que se preocupar, eu digo que não deve se preocupar, mas se ocupar com a velhice, o contexto do sistema, se preocupar com a velhice, é desde do indivíduo estar na barriga da mãe. Porque a própria nutrição da gestante vai influenciar nos 80 anos do indivíduo. A própria educação, lá na tenra idade, não tem uma alimentação, não tem uma educação, não tem uma higiene, não tem uma moradia, não tem nada. Isso vai fazer o quê? Com que o idoso não tenha também, não tenha saúde. E se reflete aonde? Na parte mais excluída, mais sacrificada economicamente e Sim, sim, financeiramente sim. pelo sistema. Porque se você vê a história da humanidade lá, de quando tinha aqueles reinados lá, era a cúpula ali e o resto padecia Mendigando. na periferia daqueles lugares. Então é isso, irmão. Qual é a melhor maneira de nós vivermos essa senilidade, né, de forma consciente, sem medo, sem tristeza, sem depressão, compreendendo que o envelhecimento é algo natural nas nossas vidas mesmo, como você já falou. Seja com a gente, com nossos pais, com qualquer pessoa, qualquer ser humano que está nesse processo evolutivo, encarnatório. Como é que a gente pode desenvolver esse amor incondicional para buscar o bem-estar de todos? Quem quer desenvolver o amor, já que você voltou a falar, é simples. É só você estar atento à vida. Ouvir, perceber aquilo que a maior parte não percebe. A vida, ela sempre está dando um sinalzinho para você fazer melhor, para você fazer diferente. É na fila do supermercado, é no trânsito, é dentro do ônibus, é em casa, é na fila no hospital, é no supermercado. Então, se você está ali atento, está bem consigo mesmo, procure fazer essa aproximação consigo mesmo, para você ficar mais atento e perceber que a vida mesmo vai mostrando para você o caminho para você adquirir essa habilidade para dizer assim, eu amo. O resto não tem livro. Se tiver algum livro ali, aprenda a amar, corra dele. Um guru ali dizendo, vem cá que eu vou te ensinar a amar, corra. Porque o único jeito que você vai aprender a amar é você se percebendo
dentro do contexto universal que é você. Procure perceber ali, sabe? Qual é a minha ligação, qual é o meu propósito, entendeu? Deus está lá dentro assim, ó. Tss, tss, tss. Aí você se conecta com Ele. Pronto. Você vai olhar para a vida com outros olhos. Você vai começar a ver, poxa, isso aqui estava fora do lugar, eu nunca percebi. Olha aquela planta precisando de uma água, eu não dava nem importância para ela. Olha aquele animal que está ali, sabe? Olha aquele vizinho, né? Que vira triste, nunca passa e dou um bom dia. Essa fonte, né, que é inesgotável, que é o amor, ela começa a surgir. Você vai respeitando, sabe, os limites dele que vai te dando, e ela vai abrindo um horizonte de situações. Quando vê você, poxa, eu sou outra pessoa, não tem outro caminho. Se alguém disser, não acredite. Então é isso, irmãos. Se inscreva no nosso canal Ser Além. Quem gostou, curte, compartilhe esse vídeo. Informações importantíssimas para nós, né? Obrigada a todos. Irmão, para finalizar, você poderia deixar uma mensagem para quem está vivendo essa fase da vida, da velhice, né? Chegará para todos nós de que é possível viver o presente e ter otimismo para uma vida futura, já que muitos acham que é o fim. Eu diria aos chamados velhos, né, idosos, que abra os olhos da alma, comece a se ver como um ser infinito, comece a cuidar melhor de si mesmo, mas da sua unidade mais profunda, para que seu corpo também venha sentir toda essa beleza, essa vibração, essa consistência universal, para que você se habilite, né, a ter um desfecho maravilhoso, que a hora que você desencarnou já encontrou outra, já pegou na outra corda, na outra alça que vai te levar a um mundo melhor. É só isso que você precisa, se olhar, se observar, se cuidar, e aí tudo vai ficar bem, tá bem? Fique em paz. Obrigado a você.